Oi, gente. Vamos tentar fazer a live com a Leandra hoje, que é uma educadora física, para a gente falar sobre atividade física, tanto em pessoas saudáveis quanto em pessoas com doenças articulares, reumatológicas. A gente sabe que há muito tempo atrás é, se prescrevia ao contrário, que os pacientes não deveriam se movimentar porque poderiam piorar as suas dores e as suas articulações. E mais tarde se viu que a atividade física é super importante, inclusive para melhorar os sintomas articulares, mas também para prevenir outras doenças, inclusive as cardiovasculares. A Leandra é uma educadora física que representa vários educadores físicos aqui da região. Ela tem uma formação bem legal, uma pessoa super estudiosa. E eu penso que essa interdisciplinaridade entre profissionais que atuam na saúde é super importante, porque é sim objetivo nosso e é nosso compromisso com os nossos pacientes orientá-los com relação à importância da atividade física. Eu vou tentar chamar ela aqui, vamos ver se eu consigo agora. Agora vai dar. Só um pouquinho que ela já tá entrando. Oi, Leandra. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Tudo, agora deu certo. É, eu tentei É, no computador, mas não foi. outro dia eu fiz uma live com o Barili e também não estava dando por conta disso. Bom, Leandra, bem-vinda. Eu estava contando para o pessoal aqui que tu está representando os educadores físicos aqui da nossa região, porque é tão importante essa interação entre os profissionais que atuam na saúde, e é objetivo nosso, é nosso compromisso com os nossos pacientes, e mesmo para quem não é paciente ainda, é informar o quanto a atividade física é um dos pilares para a saúde e é um dos pilares para o bem-estar. Então, para começar, eu gostaria que tu te apresentasse para os nossos espectadores. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá, Fernanda? É um prazer estar aí conversando contigo. Bom, eu sou educadora física, né? Já estou atuando na área em torno de 8 anos, assim, trabalhando em sala de musculação, né? E atualmente estou fazendo uma pós-graduação também. Isso. E, Leandra, eu acho importante a gente dividir assim e informar o que que é um exercício físico e o que é uma atividade física, né? Porque a gente sabe que atividade física são coisas que não têm um objetivo, né? Não tem, por exemplo, passar um pano, lavar uma louça, isso tudo pode ser uma atividade física, mas o exercício físico é uma coisa que tem um objetivo, né? Seja condicionamento muscular, seja cardiorrespiratório, seja o que for. E eu acho que o importante, quando a gente fala de exercício físico, é fazer com que as pessoas mudem os seus comportamentos no objetivo de aderir isso a longo prazo, né? Porque isso é uma das principais atritos assim que a gente tem no dia a dia quando a gente fala sobre exercício físico com os nossos pacientes e as pessoas com quem a gente convive, né? A gente sabe da importância da atividade física, né? Do exercício físico propriamente dito, no sentido de prevenção de doenças, né? Tratar elas quando elas aparecem também, mas principalmente, eu diria que uma prevenção, né? De doenças tanto cardiometabólicas quanto crônicas degenerativas também, né? E nesse decorrer dos 8 anos, assim, em sala, trabalhando, presenciei e atualmente também trabalho com grupos especiais, né? E a gente percebe que vem num crescente, assim, de pessoas que também estão buscando atividade física como prevenção de doenças, que não é só pela questão estética, né? E também pensando na questão do processo de envelhecimento, a gente sabe que junto com ele vem toda essa questão de dores, né? Às vezes dores articulares, processos degenerativos, seja eles por condições genéticas ou, enfim, são multifatoriais, né? Então, a atividade física aí tá sendo um grande aliado, né, na prevenção e no tratamento dessas doenças também.
Tu sabe que eu estava lendo sobre isso há um tempo atrás e eu achei uma frase sensacional que diz assim, ó, que a inatividade física é um ambiente inóspito para genes saudáveis. O que que quer dizer? Às vezes a pessoa nem tem uma tendência hereditária para fazer alguma doença e por ela ficar inativa, por ela não fazer atividade física, ela pode desencadear algumas doenças, né? Tanto é que existem vários artigos que dizem que uma das grandes formas da gente prevenir a obesidade é sim através da alimentação, sem dúvida nenhuma, mas a atividade física também. E a gente sabe que a obesidade é um dos grandes males desse século, né? E tanto é que a gente vê que é um dos complicadores de várias doenças, a gente vê aí numa pandemia que foi um dos principais complicadores, né, de pacientes que se infectavam. Então, a atividade física é uma coisa importante. Então, Leandra, vamos começar nos dizendo E assim, até, né, quais... só abrindo um parênteses, desculpa te cortar, Imagina. ah, até de 2003 a 2019, o IBGE fez uma pesquisa, né? Aumentou de 12,2 para 26,8 o índice de obesidade, então praticamente triplicou, né? E então a gente percebe, sabe, que não saiu novas pesquisas desde 2009, mas eu acredito que esse número já tem aumentado, né? Então isso é bem preocupante, assim. Há poucos dias, quando a gente fez uma live com o Dr. Barilli, falando em doenças osteometabólicas, ele nos disse que nos próximos anos, por conta dessa obesidade ter aumentado tanto, a gente vai ter uma pandemia de diabetes mesmo, porque o diabetes é a obesidade é um dos grandes fatores de risco para o diabetes, né? Bom, então vamos começar com a pergunta assim, nos diz quais todos os benefícios, a gente não está falando em pessoas doentes, a gente está falando em todo mundo, quais são os grandes benefícios dos exercícios físicos? Olha, na prevenção de doenças, que foi que a gente pontuou inicial, né? Qualidade do sono, humor, autoestima. Então, tem uma série de benefícios aí, tanto a questão da melhorar a postura, de fortalecimento muscular. Então, tem um auxílio muito grande. A gente sabe que quando a gente pratica atividade física, quando a gente está, seja ela aeróbica ou musculação, eu falo nesses dois que são os esportes, eu diria que mais praticados no mundo, assim, né? Então a gente tem liberação de hormônios bons também, né, Fernanda? Que é principalmente a endorfina e a serotonina, né? Então, nessa qualidade de vida auxilia muito nessa sensação de bem-estar. E a gente sabe também que quando a gente se motiva a fazer uma atividade física, a alimentação, a gente começa a cuidar mais da alimentação também. Então, uma alimentação equilibrada, atividade física, só tem benefícios, né? A gente não consegue perceber malefícios ou ter malefícios com a prática de atividade física, né? Bem orientada, né? Porque às Com certeza. vezes a pessoa acaba fazendo algumas coisas querendo um resultado muito rápido, acaba se machucando e acaba tendo algumas lesões que podem trazer algumas coisas. Mas a autoestima, realmente, eu acho que quem faz atividade física, uma das primeiras coisas que a gente nota é com relação à autoestima e ao bem-estar, né? Tanto é que há algum tempo eu lembro que eu estava num congresso e foi apresentado trabalhos com relação à depressão e ansiedade daqueles pacientes que faziam e não faziam atividade física, e aqueles que faziam melhoravam muito, né, dos seus distúrbios de humor também. E por conta disso, a Organização Mundial de Saúde, ela tem algumas recomendações, né? Ela até divide o que fazer, que as pessoas devem fazer dos 5 aos 18 anos e quais são os objetivos da atividade física, do exercício físico nessa faixa etária. E depois disso também. Nos fala os principais benefícios nas crianças ou nos adolescentes, Alessandra. Desculpa, Leandra. Eu estava me lembrando uma coisa. Por conta das pessoas estarem muito mais, como é que eu vou te dizer, elas estão fazendo muito mais atividade física, e isso é uma coisa tão boa, porque eu lembro que na nossa geração a gente tinha atividade física da escola e era isso, tanto é que existiam poucas academias aqui, então hoje as pessoas e as crianças mesmo já estão mais conscientizadas disso, e isso tem uma série de benefícios, não só nesse período de tempo, mas também na vida adulta deles, né? Atividade física, e assim, ó, a gente
está num mundo totalmente tecnológico, né? Onde a gente passa boa parte do nosso tempo no celular, e as crianças também. E agora, nesse período de pandemia, tiveram aulas online também, mais tempo ainda, né? Então, a gente sabe que um dos agravantes aí é a questão postural também. Até a gente comentou esses dias em aula, né, sobre uma colega minha de pós-graduação que fez um trabalho dentro da escola, fazendo avaliação física em adolescentes, e percebeu, assim, muitos padrões alterados de movimento, muitos desequilíbrios musculares, muita postura errada. Então, a gente sabe que a escoliose, a cifose, principalmente, por desequilíbrios, né, e por essas posturas erradas que geram compensações, né. Para o desenvolvimento, né, inclusive neurológico, né, das crianças é importante, e tem alguns dados, inclusive, que crianças, né, que nessa faixa, assim, dos 5 aos 18 anos que fazem atividade física, eles têm melhor desempenho escolar, né, e tem também uma menor incidência lá na fase adulta, de drogadição e outras coisas assim, né? Sim. E levam isso, né? Levam isso para a sua fase adulta, onde vai ser bem importante com relação à prevenção de doenças. O que está recomendado para essa faixa etária, Leandra? Fazer musculação, fazer aeróbico, como é que funciona? Assim, tem alguns estudos, tá, de que a musculação é interessante já para crianças, mas são poucos estudos ainda relacionados a isso, nada muito concreto assim, né? Não existem evidências ainda comprovando de que a faixa etária, principalmente ali nos 12, 13 anos, ainda é indicado para musculação. Então, o que é recomendado é mais parte de caminhadas, bicicleta, atividades aquáticas, né, Fernanda? A gente tinha muito medo, nós como reumatologistas, quando os pais nos procuravam, né, para querer saber se a criança podia ou não fazer atividade física, era com relação a algumas lesões na placa de crescimento, né, porque quando lesa a placa de crescimento, pode ter um comprometimento no desenvolvimento da criança. Mas hoje, Leandra, até tem alguns estudos, assim, que quando for orientado, quando for feito por um profissional, né, acompanhando a criança, nesse período de atividade de força e resistência, é importante. Mas com relação às crianças, as atividades aeróbicas também são importantes, e aí a própria Organização Mundial de Saúde, ela divide a criança deveria fazer pelo menos 60 minutos ao dia, mas dividido, né? 30 num momento pode e ser 30 feito no 2 outro. vezes ao dia. Isso. E a questão da musculação também, falo no sentido de estudos assim nessa área ainda, mas a gente sabe que, por exemplo, um adolescente, se ele vai para a sala de musculação, ele vai fazer mais um trabalho funcional, né, Fernanda? Trabalho com o peso do próprio corpo, tu não vai colocar cargas também que são toleráveis, que são aceitáveis para ele, né? Mas ainda existe um medo, um certo receio ainda com relação aos pais, eu acho, de colocar os filhos para fazerem essa prática da musculação, da sala de musculação, sabe? Uhum. Mas também não dá para desencorajar, né? Eu acho que se for orientado, né? Eu acho que o meu filho mesmo, ele me via indo para academia e teve um momento que ele quis ir e eu levei ele. Ele estava orientado, né, com um profissional e ele adorava aquilo. Tanto é que veio a pandemia, ele parou de ir e hoje ele me pergunta, mãe, quando é que eu vou poder voltar para a academia de novo? Porque ele era uma coisa que ele gostava. E eu sempre encorajei ele, claro que baseado em literatura, sempre cuidando tudo, inclusive as dores e as cargas, tudo, mas isso aí. Depois dos 18 anos, tu quer falar alguma coisa? Eu ia comentar até que eu tenho um sobrinho também que está com 17 anos, né, e eu coloquei ele na sala de musculação, tá lá fazendo um trabalho bem legal, até porque ele estava com algumas alterações posturais, também está com algumas alterações posturais, que começou agora há pouco, e eu preciso corrigir isso, né? Trabalho de tia, assim, quase uma mãe. Isso aí.
Bom, depois dessa faixa dos 18 anos, aí a gente já entra na fase adulta e aí sim, né, que atividade física é bem importante. Nos fala quais são as recomendações em adultos saudáveis, fazer aeróbico, fazer musculação, como é que são as recomendações hoje, Leandro? As recomendações são em torno de 150 minutos semanais, né? Isso pode ser dividido em 5 vezes na semana, 30 minutos, ou uns 75 minutos também, uma intensidade mais alta, né? Revezando, intercalando entre o trabalho aeróbico e o trabalho de musculação. Então, dentro desses parâmetros, assim, que é uma média, uma mínima, né? Mais a musculação, né? Na verdade, os 150 Isso, minutos seria aeróbico e pelo menos umas 2 vezes por semana musculação, é isso? isso. E aqui, gente, para quem está nos escutando agora, ou quem vai nos escutar no IGTV ou no nosso canal no YouTube, porque esse vídeo vai para o YouTube também, quando a gente está falando em musculação, quando a gente está falando em atividade física, a gente não está falando no sentido de ninguém ficar mais bonito ou de ninguém ficar bombado. Ou às vezes a gente escuta assim, não, eu não quero na musculação porque eu tenho medo de ficar toda musculosa ou todo musculoso e não é isso que eu quero. Na verdade, aqui a gente está falando de atividade física como manutenção e também prevenção de doenças, né, Leandro? Isso aí. Eu sempre falo até para os meus alunos, assim, que a questão estética é consequência do bem-estar, né? Então, enfim, estando bem, estando sem dores, a gente consegue evoluir, fazer um trabalho legal visando a estética. Mas antes disso, se chega um aluno e um paciente, enfim, com dores, né, Fernanda, tu tem teus pacientes aí também, sabe bem disso, né? Então ele não tem uma qualidade de vida, ele não tem vontade para nada, ele não tem nem vontade de, às vezes, sair e ver um amigo, né? Então é bem isso que você falou mesmo, é no sentido de bem-estar, é qualidade de vida em primeiro lugar, assim. Agora, assim, vamos falar um pouquinho mais então dentro da reumatologia. A gente tem um dado que 60% dos pacientes que têm artrites, espondiloartrite, artrite reumatoide, eles são inativos, né? O que é muito ruim, porque na verdade o que deveria ser recomendado, eles não estão fazendo. Mas também existe um dado que aqueles que começam atividade física, eles têm um bem-estar tão grande que 70% têm uma ótima adesão à atividade física. E no meio disso tudo, em 2018, a Liga Europeia de Reumatologia, que a gente chama EULAR, se reuniu e fez algumas recomendações. E veja, essas recomendações não são de médicos, né? São recomendações feitas por educadores físicos, fisioterapeutas, os próprios pacientes, os médicos. E nessas recomendações, uma das primeiras coisas que chama atenção é que a primeira recomendação é que a atividade física nessas pessoas, ela tem que ser encorajada pelos profissionais de saúde, né? Então, quais são os principais medos, Leandra, que tu nota nos pacientes que tu atende com esse tipo de doença? Sentir mais dores. Então, se até eu tenho minha mãe também, né, que tem fibromialgia, e eu percebo assim, quando ela está numa fase mais aguda de dor, ela não quer se movimentar muito, ela não sente vontade de fazer nada, né? E é natural, esse processo é natural, assim. Então, o que ocorre? Os pacientes ficam sem, os clientes, enfim, as pessoas ficam sem vontade de fazer atividade física em função das dores. E às vezes, muitas vezes por desconhecimento também de profissionais, acabam não sabendo muito trabalhar com esse público ainda. A gente precisa ainda de um número maior de profissionais assim que se especializem, que estudem mais sobre esses processos degenerativos e que consigam trabalhar com esse público, que quando ele vá para uma sala de musculação ou que ele procure um profissional, saiba orientar ele
ao que fazer e até falar para ele no sentido de que é natural que ele sinta às vezes alguns desconfortos, né? Que é um processo mas que com o passar do tempo esse processo inflamatório vai diminuindo também, essa rigidez articular vai diminuindo ele vai ter uma qualidade de vida melhor, vai dormir melhor também, qualidade do sono, né? Dentre essas recomendações, então, que eu estava falando antes do Eular, uma delas é identificar quais são as barreiras específicas da doença. Quer dizer, por que a gente precisa entender, eu enquanto médica, você enquanto educadora física e os próprios fisioterapeutas que muitas vezes estão envolvidos numa fase até inicial, às vezes, dessa reabilitação, dependendo de cada caso, o que está fazendo com que a pessoa está deixando de fazer atividade física? É a dor? Bom, então vamos ver o que a gente vai fazer para melhorar essa dor. Muitas vezes existem algumas recomendações de usar até alguns analgésicos 1 hora, 2 horas antes de fazer atividade física, né? Principalmente naquelas pessoas que não têm uma artrite tão importante. No caso, por exemplo, da fibromialgia, tá? E segundo, é a fadiga. Por que essa fadiga está acontecendo? Porque se tu não fizer atividade física, essa fadiga vai piorar ainda mais, né? É o teu sono que não está te deixando fazer atividade física porque tu está muito cansado e isso está piorando a fadiga. Então, identificar quais são essas barreiras específicas das doenças que são importantes. E numa outra recomendação que surge, que eu acho bem interessante, é identificar os facilitadores. Quer dizer, no momento que a gente diz para o paciente e consegue identificar, olha, se você viu como você fez atividade física semana passada, você estava melhor. Então, vamos tentar chegar naquele nível que a gente estava lá também. Quer dizer, os impactos, identificar e conversar sobre os impactos positivos que eles têm quando fazem atividade física. Porque assim que eu acho, Leandra, pelo menos eu imagino, e eu sinto isso no meu consultório, e é assim que a gente vai conseguir uma boa adesão, né? E às vezes ele escolhe também uma atividade física que não tá dando certo, né? Que ele precisa escolher uma forma diferente de fazer. Eu mesma, há pouco tempo, né, me lesionei na academia e eu tinha tudo para deixar de fazer, né? Pô, não consigo, não vai dar, eu não sou para isso e tudo mais. Não, mas vamos ver o que aconteceu, vamos fazer exame, vamos tomar um analgésico e vamos diminuir um pouco a carga e vamos continuar, tanto é que a coisa continua andando assim, né? E eu acho muito importante, assim, essa troca do médico com o educador físico ou com o fisioterapeuta, né? De fazer uma carta do paciente sobre, digamos, quais as limitações, quais as implicações, né, que ele tem para a atividade física, o que precisa cuidar. Muitas vezes o educador físico também procurar o médico, entrar em contato, ver o né, essa troca de informações, assim. Então, tem atividades também, a gente vê, para quem tem problemas articulares, né, a hidroginástica também é bem interessante, então, falando em atividade física, onde não tem muito impacto, até eu tenho alunos com lesão também, que eu indico que estão fazendo hidroginástica também, que é uma atividade que é aeróbica, que é interessante, que a gente sabe que vai melhorar essa resistência, né? E que vai ajudar no contexto geral, ativar a circulação sanguínea, melhorar a saúde em geral, né? Diminuir esse processo inflamatório também. E começar assim, daqui a pouco pular para outra coisa, né, Leandro? Porque às vezes a gente precisa começar de um jeito, a hidroginástica é um ótimo início. Algumas vezes tem alguns cenários assim que a gente não consegue indicar, como no inverno, o paciente não gosta de sair da água quentinha e depois pegar frio, mas enfim, de alguma forma a gente precisa começar, né? E eu estava lembrando aqui que atividade física é muito importante também para controlar sim, vamos voltar. É importante associar atividades aeróbicas com musculação, né? Com atividades de força e resistência, porque uma complementa a outra. Fala um pouco melhor dos benefícios que a gente tem da musculação, porque é muito importante a gente fazer essa complementação para o bem-estar e para prevenir doenças também, e para a questão da nossa massa magra, né, Leandra? Isso é bem importante.
Na verdade é assim, o que vai fazer a gente conseguir ganhar massa muscular vai ser o treinamento resistido, vai ser o treinamento de força ou musculação, o termo que, que a gente quer usar aí. Então, assim, ó, a atividade aeróbica, ela vai ajudar a ativar essa circulação sanguínea, tá? E o nosso músculo, ele precisa de sangue, então, para nossas fibras musculares crescer. Então, na verdade, eles se complementam muito para quem gosta da musculação e pensa também na questão estética, a gente precisa do aeróbico tanto quanto a musculação. Então, tu quer tonificar, quer deixar bonito, quer trabalhar realmente o corpo de uma forma harmônica e esses trabalhos também de força muscular, que a gente sabe que a gente precisa trabalhar membros inferiores, membros superiores, para a gente, não, enfim, melhorar a postura também, não ter dor nas costas, trabalhar toda aquela musculatura do core ali, que a gente sabe que é importante para quem fica muito tempo sentado, né, Fernanda? Então, gera muito encurtamentos musculares, fazer essa parte do trabalho de flexibilidade também, que é muito importante, colocar o corpo para a atividade em geral. Então, certamente, uma atividade sempre vai complementar a outra, né? Não existe uma atividade sem a outra, no meu ponto de vista. Eu estava lembrando que até um tempo atrás a gente dizia que o paciente tinha que fazer atividade de impacto para tratar osteoporose, né? Ou prevenir osteoporose. E mais tarde a gente viu, e hoje as recomendações são diferentes, que atividades como força e resistência, musculação, elas hoje são recomendadas também para tratar e prevenir a osteoporose, porque se imagina que no momento que o músculo, o tendão, ele traciona o osso, ele promoveria um potencial ali de fazer mais osso, que a gente chama de osteogênico. E é bem interessante quando a gente estuda isso, porque quando a gente vê pacientes que têm osteoporose, que fazem atividade física, eles não melhoram muito essa densitometria óssea, né? Que é o exame que a gente vê a densidade mineral óssea, que a gente faz o diagnóstico de osteoporose. Mas eles melhoram muito na questão da prevenção de fraturas, né? E isso por que isso acontece, Leandro? Fala pra gente. Por que o paciente que faz musculação, ele, principalmente que tem osteoporose, ele vai prevenir fraturas, ele vai ter menos fratura? É que quando o músculo ele está forte, ele protege essa articulação, né? Então a gente faz o trabalho de reforço dessa musculatura, de tendões, para dar uma estrutura, para dar uma base para essa articulação. Então, é isso que é o interessante. Como você falou, ele não melhora a qualidade do osso em si, mas tem algo que vai segurar esse osso para evitar essa fratura, né? E a gente sabe que o idoso, 1 a cada 3 que fraturam o fêmur, acaba morrendo, né? Então, é muito importante, né, a gente pensar, nessas complicações e a gente pensar nessa saúde do idoso, em dar força para o idoso, porque idoso tem que trabalhar a força. A gente precisa dar condição para ele conseguir levantar de uma cadeira. A gente brinca, né, que o idoso tem que fazer agachamento, às vezes até algumas orientações é engraçado, porque vem para a gente assim, eu não posso fazer agachamento. Mas a gente está fazendo agachamento. Nosso dia a dia, a gente senta e levanta o sofá, a gente senta no vaso sanitário, levanta o vaso sanitário. Então, na verdade, a gente tem um monte de atividades ali. Claro que, de repente, num primeiro momento, dependendo de como está essa articulação, a gente vai adaptar ela. Vai adaptar a atividade na condição do aluno, né? E vai melhorando todas essas bases e a partir do momento que ele puder evoluir, fazer um agachamento, a gente vai colocar ele fazer um agachamento, mas tem muitos trabalhos, então a musculação é muito interessante, porque realmente a gente consegue adaptar a atividade, porque se ele está com dor articular, ele não consegue muitas vezes fazer uma caminhada, né? Sim, porque tem mais impacto. Ele não consegue andar de bicicleta, então a gente primeiro trata isso e talvez depois lá na frente ele já vai poder fazer sua caminhada, andar de bicicleta, fazer atividade que muitas vezes realmente gosta, né?
Então, Eu estava lembrando aqui, só para não perder a questão da osteoporose, que é bem importante para a estabilidade, né? O paciente, quando ele tem a musculatura forte, ele fica mais estável, ele melhora a propriocepção, ele não fica menos tonto, porque ele tem a musculatura respondendo bem no momento que ele se levanta, e isso é uma das grandes questões da prevenção de quedas. Eu ia te dizer uma coisa agora e eu acabei esquecendo. Não lembro. Tem uns trabalhos com relação a pacientes com lúpus, porque pacientes com lúpus... Ah, lembrei, já vou falar. É sobre cirurgias. Mas antes eu vou falar do lúpus. Tem alguns trabalhos, porque o paciente lúpico, ele tem dor articular, mas não é uma dor que destrói a articulação. Ele inflama, mas não é uma artropatia destrutiva, tá? A menos que tenha algumas complicações como osteonecrose, alguma coisa assim, que ele tem que evoluir para cirurgia, mas são situações muito pontuais. Mas a atividade aeróbica no paciente lúpico é muito importante, porque o paciente que tem lúpus, ele tem uma inflamação sistêmica muito importante, e com isso tem várias complicações. Uma delas é a resistência à insulina. Então, tem trabalhos que mostram que pacientes que fazem atividade aeróbica, eles melhoram a sensibilidade à insulina, quer dizer, vai ter uma chance menor de fazer diabetes. Melhora a hipertensão, né? E melhora o endotélio, que é o revestimento da parede interna dos vasos arteriais e que gera um grande problema quando eles são inflamados pela própria doença, ou por qualquer outra coisa, como colesterol, hipertensão e tudo mais, que gera a aterosclerose, que mais tarde se traduz pelo entupimento das artérias, né? Então, existem trabalhos, inclusive, com 12 semanas de atividade física em lúpicos, já ter uma melhora importante nesse sentido. Então, cada caso, né, Leandra, tem que ser avaliado, mas não se pode deixar de orientar o paciente a fazer atividade física, tendo ou não uma artropatia destrutiva. Destrutiva, eu digo que gera muito dano na articulação. E esse trabalho do médico, do educador físico, o fisioterapeuta, hoje a gente estava na academia falando com a Rajá, que é fisioterapeuta, né? Muitas vezes o fisioterapeuta é quem vai ter primeiro esse paciente na mão para depois encaminhar para o educador físico e assim por diante. Então eu acho que é bem interessante essa conversa que a gente está tendo para ter essa interdisciplinaridade na hora de programar a atividade física dos pacientes. E a atividade, tanto aeróbica, como a gente fala assim, o aeróbico, ele ajuda para o condicionamento cardiovascular e a musculação ajuda para a saúde cardiovascular. Então, eles estão juntos, né? E são importantes. E realmente essa troca, assim, com o fisioterapeuta, com o médico, o educador físico, eu até comentei com a Rajá hoje de manhã, assim, eu não vejo a educação física sem a fisioterapia, sabe? Eu acho que são duas áreas, assim, que estão trabalhando e cada vez mais vão precisar trabalhar juntas, né? Porque até pouco tempo atrás, a atividade física, exercício físico, eu acho que ele era muito ligado com a questão da beleza, né, da estética. E graças a Deus que de um tempo para cá as pessoas estão começando a entender isso. A doutora Nediana está aqui. O que ela nos diz? O importante é o paciente buscar a orientação adequada para o exercício físico. Parabéns pela live. Isso mesmo, doutora Nediana. A gente tem promovido isso, assim, essas conversas entre todas as especialidades médicas e outras profissões que atuam na área da saúde, porque é isso que o paciente precisa, né? Ser acolhido por toda essa equipe. Eu estava falando antes sobre a questão das cirurgias, né? Quando tu nos disse que mesmo que o paciente tenha uma artropatia importante, com alguma limitação da movimentação articular, ele ainda assim precisa fazer atividade física e fazer principalmente musculação. No caso, por exemplo, de uma artrose de joelho, de uma artrose de quadril, que já tem indicação de prótese articular, antes mesmo, eu oriento muito meus pacientes que antes mesmo de fazer a cirurgia, eles têm que estar condicionados fisicamente para receber aquela prótese. Quer dizer, o resultado cirúrgico vai ser muito diferente se ele foi preparado para isso. E preparar para uma cirurgia não é só fazer exames pré-operatórios, exames de sangue, ou conversar com o anestesista, ou ir no cardiologista. É sim preparar, então, o corpo, principalmente o membro que vai receber aquela prótese, né, Leandro?
Com certeza, né, Fernanda? E a gente pensando nesse quesito, assim, ó, eu até tenho duas alunas que têm artrose de quadril e são casos cirúrgicos, assim, que estão se preparando para uma cirurgia também, e, a gente percebe, assim, que elas melhoraram muito, sabe? Conseguem ter uma qualidade de vida, e a gente sabe que depois dessa cirurgia também a reabilitação delas é bem mais rápido, né? Então, pensando também na questão de peso, né? Quanto mais conseguir eliminar peso, tirar essa sobrecarga da articulação, diminuir esse processo inflamatório todo, né? Que a gente sabe que gera em todo o organismo também. A recuperação, enfim, de qualquer cirurgia é melhor, né? Sem dúvida. Até porque, pela própria condição inflamatória, a composição corporal, a composição de músculo, gordura muda. Algumas vezes a gente usa corticoide, que isso também promove essa alteração dessa composição corporal. E isso faz com que essa inflamação, o uso de algumas medicações, diminui muito a massa muscular. E a própria inatividade, porque se tu tem dor, no caso de chegar a ter uma indicação de prótese, uma artropatia tão importante, tu vai movimentar menos aquela articulação. E a gente tem como fazer alguns exercícios de condicionamento melhor para receber essa prótese, né? Bom, Com certeza. outra coisa que eu acho importante é a gente comentar o seguinte, que é muito importante as pessoas que têm doenças reumáticas, doenças articulares, elas saberem diferenciar o que é a sua dor relacionada com a sua doença e o que é a dor ou o desconforto causado pela atividade física. Um dia desses eu recebi uma paciente que ela veio no meu consultório e ela me disse assim, olha, eu parei de fazer atividade física porque a atividade física estava acelerando o meu reumatismo, eu estava sentindo mais dor, né, com relação a isso. E é muito comum, né, Leandro, a pessoa que não está fazendo atividade física e começa a sentir algum tipo de desconforto, que isso não quer dizer que a doença reumática está ativa, né? Com certeza, a dor muscular, mas é assim, ó, aquele processo ocorre também, em todo treinamento de musculação ocorre um processo inflamatório, né? Mas é um processo inflamatório transitório. Então, enfim, com a prática da atividade, claro que tem estímulos, e quando se muda o estímulo, sente às vezes um pouquinho de desconforto muscular, que isso é normal, né? Não é aquele desconforto, aquela dor de não poder caminhar, enfim, mas é justamente isso, aos poucos, e tem que dar continuidade à atividade, né, Fernanda, para sentir essas melhoras, porque num primeiro momento, toda e qualquer atividade, você gerando um estímulo, vai resultar, às vezes, num processo de dor muscular. Mas, enfim, no segundo mês, primeiro mês, segundo mês, a gente consegue perceber, assim, o próprio aluno já consegue perceber essas diferenças, sabe? Em qualidade de vida, em sono, em dores articulares, e já vai conseguindo diferenciar essas dores, como você relatou. Algumas recomendações até do EULAR, que é essa Liga Europeia de Reumatologia, principalmente para os pacientes que têm artrite reumatoide, eles usam a regra das 24 horas, né? Que funcionaria mais ou menos assim. Se tu teve uma dor muito importante depois de uma atividade física que durou mais do que 24 horas, você deveria comunicar ao seu médico e ao seu educador físico, ou ao seu fisioterapeuta, e diminuir a carga, né? Porque poderia ser relacionada com uma carga muito elevada ou com alguma coisa nesse sentido, mas nunca deixar de fazer, né? Então, isso é importante, quer dizer, a regra não é, se você sentiu mais de 24 horas, dor mais do que 24 horas, parar de fazer, e sim diminuir a carga ou diminuir a forma com que você está fazendo, mudar a forma com que você está fazendo o exercício. Então, isso é importante justamente informar nesse sentido, assim, dos pacientes não desistirem, as pessoas não desistirem e terem adesão cada vez mais ao que se propuseram a fazer. Leandra, hoje
eu acho que aconteceram duas coisas hoje de tarde no meu consultório que pareciam propositais, assim, as pessoas não sabiam que nós íamos fazer essa live e foram coisas muito pontuais que eu achei bem interessante. Uma delas é o seguinte: uma paciente me consultou um tempo atrás comigo, eu orientei ela a fazer atividade física e ela tá fazendo até hoje, mas ela me disse assim, bah, esses dias eu não me senti muito bem. Eu fui fazer atividade física e passei muito mal. E eu interrogando ela o que tinha acontecido, descobri que ela tá fazendo atividade física às 6 horas da manhã, que é o único horário que ela pode, né? Ela vai para academia. Só que o que aconteceu? Como é muito cedo, ela levantou, colocou a roupa dela e foi para academia. E não comeu nada, né? E aí entra a pergunta que eu vou te fazer. Quais são as recomendações, quais são os cuidados que a gente tem que ter antes, com relação à alimentação, antes de começar uma atividade física? Isso é bem importante, né? Para a gente ter, não se sentir mal, mas também para a gente aproveitar ao máximo essa atividade que a gente se propôs a fazer naquele momento. E tem a questão da uma hipoglicemia, né? Vai se sentir tonto. A primeira atividade que vai fazer, quando vê, vai se sentir ruim, assim. A questão da alimentação, até eu converso bastante com as minhas meninas da manhã aí, sobre a Rajá, a Kátia, aí, sobre a questão alimentar, né? O treinar no primeiro horário, na verdade, a alimentação é um fator importantíssimo, são os 3 pilares aí, né, que são sono, alimentação e treino. Então, todos eles caminham juntos também, né? Mas esse horário da manhã era um horário muito delicado, então eu sempre comento assim com as meninas, procura um profissional da área da saúde, né, um profissional nutricionista que possa te orientar com relação ao tipo de alimentação, os carboidratos, enfim, que vão ser ingeridos, que são muito importantes para essa questão do glicogênio muscular também, que a gente precisa ter um estoque de glicogênio aí para conseguir dar conta de uma atividade física e também não perder massa magra, né, Fernanda? Então, assim, ó, a importância também da alimentação da noite para quem treina no primeiro horário da manhã, tá? Porque tem uma janela muito grande ali sem alimentação, então, muitas vezes, pensando em biotipos corporais, né, até tem algumas questões assim que se levam em consideração que são por biotipos corporais. Tem um grupo de pessoas aí que não seria muito indicado treinar nesse primeiro horário da manhã. Mas a gente sabe que muitas vezes é o único horário que consegue. Então, por isso que eu acho muito importante assim essa questão alimentar, trabalhar essa questão alimentar, não ir treinar sem se alimentar, se acordou atrasado, pelo menos come uma fruta, faz uma vitamina que é de rápida digestão, então que não vai também ficar nem conversando com o alimento durante o treino, né? Porque se come alguma coisa mais pesada assim, vai se ficar ruim, enfim. Mas não ir sem comer. Não gosto. Eu acho que assim, ó, a questão também tem, a gente sabe o jejum intermitente, mas isso tem que ser acompanhado por um profissional, então, em alguns momentos. Mas a questão alimentar é fundamental. Fundamental. Para ter energia, porque senão a pessoa não vai conseguir fazer o exercício de uma Isso, forma... não vai ter energia. Principalmente para quem não está condicionado, né, Leandra? Principalmente para quem está iniciando. E a questão assim, ó, a gente pensando, a gente vai para academia ou vai fazer uma atividade física, a gente quer benefício com ela, né? Principalmente na sala de musculação, a gente quer ganhar músculo. Então, se a gente não tem essa reserva, esse glicogênio para dar suporte para essa atividade física, a gente vai acabar queimando o músculo. Então, não é interessante, não. Isso aí. E o outro caso que eu tinha dito que eu atendi hoje, que também foi interessante, eu acho que vale a pena a gente comentar, era de uma senhora que ela tem uma osteoartrose de joelho e eu pedi para ela fazer atividade física, para ela emagrecer, e ela emagreceu. Só que ela não fez atividade física. E ela sentou na minha sala e me disse assim, Fernanda, eu não tô conseguindo levantar dessa cadeira aqui sozinha. Eu não tô conseguindo subir as escadas da minha casa. E não era pela doença, né? Ela desenvolveu uma atrofia muscular tão importante com a perda de peso dela, porque ela não fez
essa perda de peso associada com atividade física, que ela estava com uma flacidez muscular, com uma falta de força muscular importantíssima, né? Então, ela até achava que a doença dela tinha piorado e ela queria exames e óbvio que a gente vai investigar melhor, mas nesse primeiro momento não me pareceu que fosse relacionado com isso. E sim com essa perda rápida de peso que ela teve, não associado a nenhum tipo de exercício físico, né? Então, que eu acho que é bem importante a gente frisar aqui que sim, o emagrecimento é importante em várias situações, e para isso o principal é a dieta bem equilibrada, e a atividade física vai vir no encontro de manter o corpo mais saudável, né, a força muscular, e depois de prevenir também que a pessoa engorde de novo. Então, mesmo que tu já tenha emagrecido o suficiente, você precisa manter atividade física para se manter no peso que é desejado, né, Leandro? Na verdade, a gente pensa em perda de peso, assim, a gente sabe que todos nós, a gente é imediatista, né? A gente gosta da coisa rápida. E eu tenho, enfim, no decorrer desses anos, assim, a gente percebeu que muitas pessoas procuram a academia naquele período do início do verão, né? Que é uma resposta para estar bem no verão, mas na verdade a gente já está no verão, então a gente vai estar bem para o outro verão, né? Assim, em questão estética, né? E às vezes acaba fazendo assim uma alimentação sem orientação também, e daí pula refeições, acaba não ingerindo todos os nutrientes que são necessários, e como você falou, às vezes é resultante numa fraqueza muscular, numa perda de massa muscular ainda, em questão de mexer em questões hormonais também, né, Fernando, que a alimentação também está muito relacionada, muito envolvida nessas questões hormonais, e às vezes acaba gerando um distúrbio também, né, em fazer assim, algo que seja rápido e sem todos trabalhando esses pilares aí. O cuidado, né, com certeza. Bom, Leandra, nós estamos chegando no fim. Eu gostaria eu fiz alguns tópicos assim que eu gostaria de deixar aqui para quem está nos assistindo, antes das tuas considerações finais. E o primeiro deles são algumas dicas, na verdade são 7 dicas, que seria o seguinte. Primeiro que atividade física é importante, exercício físico é importante. A nossa chamada da nossa live foi aeróbico ou musculação? E a resposta é os dois, né? Precisamos associar um com o outro. Não é... em alguns momentos, talvez, a gente tem que começar com um e depois partir para o outro, e isso depende, tem que ser muito individualizado. Então, a primeira dica é escolher primeiro a modalidade que você vai começar, né? O que te parece melhor, né? Para o teu caso. Isso pode ser... o educador físico, o médico pode te ajudar, mas principalmente... Para te aderir, você tem que escolher alguma coisa que te pareça que você goste, né? Não que o médico disse que você tem que fazer, porque senão você não vai conseguir aderir. A segunda dica é perguntar para o seu médico: eu posso fazer o que eu escolhi? Né? Se um paciente que tem uma artrose de joelho me pedir para caminhar, eu não vou deixar, dependendo do grau de artrose que ele tem, né? Vou talvez pedir para ele ir para uma hidroginástica, ou para musculação, ou para um pilates, e aí por diante. Depois... procurar o profissional, contratar o profissional que lhe pareça mais confiável, que tenha uma formação adequada para conseguir aderir nesse tratamento a fim de ser bem orientado e evitar mais lesão ou mais dor ou alguma situação que deixa muito desconfortável e que lhe deixe sem aderir, lhe proporcione alguma situação que não adera, não faça uma boa adesão. E uma das coisas que as pessoas quase não fazem é planejar, né? Que horas eu vou fazer isso? Porque a gente vê isso muito no consultório assim, não, de manhã eu não consigo, vou fazer no final do dia. E no final do dia, ou se envolve com o trabalho, ou chega o vizinho para tomar um mate, ou os filhos têm alguma coisa, e assim vai, assim por diante. Outra coisa, diferenciar, né, Leandra? Às vezes tu tá indo para musculação e tu pode continuar nela, mas às vezes tu tem que mudar o tipo da atividade física, né? Então, principalmente naquelas pessoas que não têm um personal do lado, que vão na academia sozinhos, né? Que já tem essa condição de ir sozinho.
às vezes não pode ficar muito tempo no mesmo exercício. Então, às vezes a gente precisa diferenciar tanto a modalidade ou mesmo dentro da musculação diferenciar a carga, mudar o exercício, mudar a forma de fazer. E cuidar também e saber definir o que é a dor sua doença articular e o que é a dor o desconforto, na verdade, causado pelo exercício. E por fim, ter aquilo que você falou há pouco, ter noites de sono reparador, sonos de qualidade, que isso vai ajudar bastante, né? Tanto na questão da fadiga, quanto no resultado. E uma alimentação adequada, que você falou há pouco também, que muitas vezes precisa, sim, de uma orientação nutricional com um profissional dessa área. A dica é movimente-se, né? O mais importante é faça alguma atividade que te dê prazer, que você possa fazer, dentro dos limites que você possa fazer também. Então, procurar algumas modalidades, tem várias modalidades, né? Então, eu sempre penso assim, ó, que se a pessoa não tem problemas articulares, ela pode escolher a modalidade que, primeiramente, a modalidade que mais agrada a ela, justamente para essa aderência à atividade física, né? E depois, enfim, sentiu necessidade de um trabalho mais específico, quer trabalhar um pouco mais estética, modelar o corpo, vai buscar uma sala de musculação e, enfim, trabalhar dentro. Eu tenho alunas também que praticam musculação alguns dias, fazem aula de bike em outros dias, fazem hidro em outro dia. Então, eu acho interessante essa mudança de estímulo, sabe? Faz bem para a gente visando emagrecimento, pensando no quesito saúde, faz bem saúde física e mental, né? Então, mudar, conhecer novas pessoas, conhecer outros ambientes é bacana também. Então, eu acho que tem muita atividade aí e a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão buscando, né, a atividade em todas as faixas etárias. A gente vai ter aí um número muito grande de pessoas acima dos 50 anos praticando atividade física. Eu acho que cada vez mais, assim, esse público vai estar presente, assim, nos estúdios de personal, dentro da própria academia aberta mesmo. Então, a gente tem muito trabalho aí pela frente. Meus colegas de educação física também que estão aí assistindo, a gente tem um caminho longo a trilhar, tem pessoas, eu sempre comento, né, tem público para todos, sabe, tem muita gente ainda que não faz atividade física, que, assim, eu digo, e sempre, às vezes, os lugares que a gente vai, eu escuto as pessoas falando, eu estou fazendo atividade em tal lugar, eu nunca vejo, assim, ou não vejo que tem que estar, por exemplo, num único ambiente. Eu fico feliz quando alguém está fazendo atividade física, sabe, e mesmo nos lugares, assim, que eu frequento, amigas minhas fazem em outros lugares também, amigas que não treinam comigo. Então, assim, o que eu posso ajudar em orientação, amigas que treinam em academia aberta, eu sempre penso que a minha felicidade é ver eles bem, é com saúde, a gente poder estar junto. Então, façam atividade física, é uma orientação que eu dou, assim. Nessa pandemia, a Organização Mundial de Saúde ficou muito preocupada porque as pessoas ficaram muito em casa, isoladas, com academias fechadas, não podendo sair de casa para fazer atividade física, e eles estimularam, tinham inclusive lives e exercícios mesmo que no próprio site da OMS orientava os pacientes a fazer. E uma das frases que eles diziam era assim, no site deles inclusive tem essa frase: fazer alguma coisa é sempre melhor do que fazer nada. Durante a pandemia, por favor, permaneçam ativos. Imagina então fora da pandemia, né? Então a gente tem que se permanecer ativo sempre, né, Leandra? Foi bem bom conversar contigo. Alguém está nos dizendo aqui, eu não consigo ver o nome, que retornou essa semana, depois de 8 meses. Minha amiga, a Dani. Isso aí. E agora começa a sentir as dorzinhas da adaptação, mas vai lá que vai dar tudo certo. Obrigada. A dor boa, Dani, vamos lá. Isso aí. Obrigada, Leandra, foi ótimo. Boa noite para ti. Um abraço, Fernanda, obrigada também. Tchau. Até mais, tchau, tchau.